Olá, tudo bem? Então, hoje vamos falar de um dos itens mais importantes para o seu hotel e para a sua pousada, que é gestão de pessoas. Como que você tem que realizar essa gestão de pessoas? O que você deve fazer? Então, a primeira coisa para o seu hotel e sua pousada, você tem que definir quais serão os departamentos que você vai terceirizar e quais os departamentos que você não vai terceirizar. Normalmente, os hotéis, as pousadas, terceirizam aquelas áreas que são complementares, tipo lavanderia, segurança, garagem. Então, são áreas que você pode terceirizar facilmente e às vezes não precisa fazer uma análise tão profunda. Agora, áreas como alimentos e bebidas, recepção, governança, limpeza, necessita de um estudo mais profundo para realizar a terceirização. Outro meio que existe também, que é microempresário individual, que é o MEI. Então, nesse caso, é uma mão de obra mais específica, que é uma mão de obra, é um empreendedor individual, em caso de médico, em caso de uma consultoria que você vai realizar para sua pousada, sabe? Então são são profissionais específicos. Agora, eu já tive algumas pessoas, alguns proprietários de pousadas me perguntaram, não, todos os meus funcionários da minha recepção são MEI, microempresários individuais. Ok, me aliviou bastante na parte tributária. Ok, aliviou. Mas eles são empreendedores individuais. Legalmente, eles não são funcionários subordinados a você. Isso pode dar um processo trabalhista bem grande, que você vai ter que pagar multa, vai ter que pagar taxas. Isso pode trazer um grande problema para a sua pousada ou hotel futuramente. Depois que ele sair do seu hotel e da sua pousada, ele tem 2 anos para poder arrumar um processo, para fazer um processo alegando que ele era subordinado e que ele não agia como um empreendedor individual. Então, o caso seria melhor ou você ter funcionário próprio ou você ter funcionário de uma empresa terceirizada. Quais são os benefícios de ter uma empresa terceirizada? Então, os benefícios, primeira coisa, que você ter uma empresa terceirizada na segurança, na lavanderia, na garagem. Então, seria o foco. Então, você teria um foco maior para você atender o seu cliente, um foco maior na parte de vendas, um foco maior na recepção, na governança ou na parte do alimentos e bebidas. Então, seria um foco maior. Então, essa daí é a principal vantagem de você terceirizar. Outro ponto que é interessante terceirizar, o segundo ponto, seria a diminuição de custos, sabe? Então, qual que diminui o custo você tendo um terceiro no seu hotel? Então, diminui o custo, por exemplo, com funcionário. Então, a seleção, já você não vai ter que fazer uma seleção com esses funcionários. Você não vai ter que fazer um treinamento com esses funcionários. Então, nesse aspecto de custo, é lógico, tem algumas áreas que às vezes você nem vai ganhar dinheiro, mas está empatando e você está conseguindo, tipo uma garagem, tipo uma segurança. Então, mas você não está gastando dinheiro com esse treinamento, você não está gastando dinheiro com essa seleção de pessoal. Então, é muito interessante esse segundo ponto também. Então, primeiro, foco. Segundo, redução de custos. O terceiro ponto seria a otimização desse quadro de profissionais. Então, você tendo uma empresa terceirizada, você tem uma facilidade maior de, por exemplo, você vai ter um evento, uma convenção no seu hotel. Então, essa empresa terceirizada, sendo do ramo de segurança, por exemplo, ela fica mais fácil achar funcionários para trabalhar naquele período específico em qual a ocupação está muito alta. Então, essa otimização dos funcionários, dos colaboradores,
é bem bacana e interessante também. Esses são os 3 pontos principais. E o funcionário já vindo treinado, ele fica mais fácil agregar a sua empresa, teoricamente, o seu hotel, a sua pousada. Agora, tem que se tomar cuidado com essa terceirização para não criar um vínculo com esse empregado. Porque esse empregado é da empresa terceira, não é seu. Então, quando você for fazer essa terceirização, você tem que pesquisar muito a empresa que você vai terceirizar. Então, você vai ter que ter uma indicação, né? Vai ter que ter, se possível, se a empresa tiver um certificado de qualidade, seria ótimo. A empresa, você vai ter que pesquisar também se ela tem, deixa eu verificar aqui, ela tem um certificado, certidão negativa trabalhista, certidão negativa da Receita, é muito importante. Então você verificar por quê? Se essa empresa não está bem financeiramente e se ela não pagar os funcionários adequadamente, as taxas desses funcionários que vão estar no seu hotel e na sua pousada, quem vai ter que pagar é você. Então por isso que você tem que pesquisar muito bem. Também pesquisar na internet no Reclame Aqui se tem alguma reclamação sobre essa empresa. Então, isso tem que ser verificado muito bem para você não ter problemas futuros em relação aos funcionários, tá? Outra coisa que você tem que fazer também quando contratar essa empresa, fazer um contrato muito bem alinhado. Então, o que você espera da empresa, quantos funcionários que ela vai colocar, qual é a qualidade que ela vai te proporcionar. Então, tudo bem escrito e identificado no contrato, sabe? Uma coisa que é fundamental é condicionar o pagamento às guias que deverão ser pagas de INSS, as guias de FGTS para os funcionários. Por quê? Porque se a empresa não estiver pagando isso, quem vai ter que pagar com multas e com taxas a mais é o seu hotel, a sua pousada. Então também é primordial vincular essas taxas que devem ser pagas com o seu pagamento. Ah, vou realizar o pagamento. Cadê o INSS? Cadê o FGTS pago para os funcionários? Ok, tá aqui o pagamento. Ok? Então é bem interessante prestar muita atenção em relação a isso. Outra coisa que tem que prestar muita atenção, você vai estar os funcionários dessa empresa terceirizada no seu hotel, na sua pousada. Cuidado com a subordinação, tá? Funcionário chegou atrasado, você não tem que falar com o funcionário, você tem que reclamar com a empresa. Treinamento, você vai ter que falar com a empresa, tá? Alguma coisa que o funcionário fez errado, você vai ter que falar com a empresa. Você não pode vincular o hotel com esse funcionário, tá? Porque senão você vai assumir esse papel de subordinação, que você vai ser o chefe dele, daí você vai ter que pagar taxas, multas, etc, etc e tal, tá ok? Então seria isso, sobre terceirização. Agora a gente vai falar um pouco de funcionários próprios do hotel. Então daí você definiu as áreas que você queria fazer essa terceirização. Agora você definiu algumas áreas que não, vão ser funcionários próprios, porque eu acho que é fundamental eu verificar, eu fazer a administração dessas áreas. Tipo recepção, tipo governança, tipo alimentos e bebidas, tá? Que também podem ser terceirizadas, tá? Então depende muito do seu perfil, do seu hotel, da sua pousada, o que ele trabalha, o que é mais viável, tá? Então, o que você vai ter que fazer para esses funcionários próprios seus, né? Como que tem que ser essa gestão de pessoal? Primeira coisa, você vai ter que contratar bem, tá? Então, você não pode contratar, às vezes, de última hora e colocar a pessoa no departamento. Então, você tem que contratar bem. Você vai ter que verificar, ter pelo menos 3 candidatos bons que você possa escolher, que se identifique com o seu hotel, com a sua pousada, tá? Como que você pode fazer isso? Ai, Fábio, é difícil achar gente boa. Então, trabalhar muito com Senac,
trabalhar com faculdades, escolas de hotelaria e turismo. Então, trabalhar integrado, pegar estagiários. Então, nos hotéis que eu trabalhei, a gente fazia muito esse trabalho. Pegava os estagiários, daí entrava 3 estagiários, você sentia que um estagiário tinha aquele perfil da sua empresa, então ficava bem mais fácil a contratação, tá? Então, contratar bem é o primeiro requisito, tá? Quando você for fazer a contratação dos funcionários, verificar se ele conhece o que ele está falando, tá? Então, se um barman, se ele consegue fazer um drink, né? Fazer um teste com ele, faz um drink, o cozinheiro também, me faz um prato, tá? A camareira, arruma um quarto, sabe? Então, fazer testes com as pessoas para você não ter um problema depois. E essa é a hora de você fazer teste. Fábio, é chato fazer teste. Mas é necessário, tá? Então, não tem tanto problema em relação a isso, tá? Outra coisa, depois que você contratou bem o seu funcionário, o seu colaborador, quando ele chega na empresa, ele tem que ser bem recebido. Ele tem que ser treinado. Então, nos hotéis que eu trabalhei também era muito interessante, porque a gente tinha um pequeno manual onde se dizia quais eram as normas do hotel, o que o hotel esperava daquele colaborador também, sem grande terrorismo, tá? Então, de uma forma leve, descontraída, entendeu? Mostrar para aquele funcionário, para aquele colaborador que está entrando, o que a sua pousada deseja, o que o seu hotel deseja dele, para que tenha um comprometimento desse funcionário, para esse funcionário vestir a camisa do seu hotel e da pousada, ele entender o que é em relação aos horários, em relação à apresentação, ao uniforme. Então, a relação com o tratamento com os clientes. Então, tem um manualzinho escrito mais ou menos o que o hotel, a pousada deseja. É bem bacana você explicar tudo isso antes, para depois conversar com o funcionário, aconteceu tal problema, mas eu não sabia. Então, se tem um manualzinho, daí assina o manual, olha, tá ciente aqui das coisas, tá ok? Então, tá bom, fica mais fácil para todo mundo isso. Mas tem que ser também de uma forma leve e para ter um ambiente tranquilo no seu hotel. Nada de terrorismo, tá? Então, recebeu bem também, explicou mais ou menos, treinamento, sabe? Não jogar ele no setor, pegar uma pessoa, um outro colaborador, colocar junto, ele vai ficar com o colaborador que vai explicar onde que é o refeitório, vai explicar detalhadamente como funciona o trabalho, tudo isso. Depois de um tempo, colocar uns indicadores para ele. Olha, você vai ter que limpar o apartamento em 20 minutos, tá? Para a camareira. O garçom vai ter que atender 5 mesas. O pedido do room service vai ter que ser feito em 15 minutos. Então, colocar alguns parâmetros, alguns indicadores para os departamentos seguirem, tá? Então, por quê? Porque você vai mensurar isso. E depois de um mês, você faz a primeira avaliação. Então, você vai chegar, vai conversar com o colaborador e vai falar, olha, foi muito legal isso, você fez muito bem nisso, você fez muito bem isso, você precisa melhorar naquilo. E o que você está achando do hotel, o que você está achando da pousada, o que você está achando dos seus companheiros de trabalho. Sabe, ter essa avaliação, ter essa sincronia, tá? Outro ponto fundamental também é você saber a hora que o funcionário também não dá mais para sua pousada, para o seu hotel. Você não pode ficar tendo funcionários que não estejam comprometidos, que não tenham um alinhamento que você está fazendo. Então, daí você também tem que saber a hora de demitir e a hora de tirar alguns outros funcionários, tá? Então, o segredo da gestão, então eu acho que é isso, é mais ou menos isso, é você criar um ambiente bacana, tá? Um ambiente de interação, de comprometimento leve e que todo mundo saiba aquilo que tem que fazer, tá? Então, acho que era isso mais ou menos, que eu acho que a gente vai voltar a falar outras vezes de gestão de pessoal,
Tá? Eu vou fazer alguns outros vídeos sobre conflitos, sobre reunião gerencial, como tem que ser. Tá? Então deixa o seu like aqui no vídeo e se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo.